Saudações, meus queridos plantoides, tudo bem com vocês? Mais um episódio dos Jardineiros Urbanos por Fly, e hoje a gente vai apresentar 3 espécies brasileiras vindas do Felipe, da Nato Plantas. Dê uma olhada aqui, vou deixar aqui o Instagram do Felipe, Nato Plantas. Ele é de Leopoldina, uma cidade de Minas Gerais que fica muito perto da divisa com Rio de Janeiro e Espírito Santo. A gente vem aprendendo juntos aqui que é uma região muito prolífica, muito interessante devido ao clima, devido à geografia. É uma área muito rica, muito diversificada, muito bonita de se ver e que concentra aí espécies, famílias, gêneros e espécies de plantas que muito nos agrada, muito nos chama a atenção, muito nos interessa no Brasil e no mundo todo. E depois que pela primeira vez o Marco Lacerda do Sítio e Jardim mencionou o Complexo Augustinum neste episódio aqui do canal dele, produzido por mim, e aí meses depois eu estive de novo no Jardim Botânico do Rio de Janeiro com Marcos Nadruz lá no Horto, e aí ele reforçou o complexo, que ele entende que é mais interessante nomear de Complexo Maximiliani, tá aqui o episódio, e tanto Marco Lacerda do Sítio e Jardim como Marcos Nadruz, pesquisador do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, eles trouxeram aí as suas visões sobre então o Complexo Maximiliani, de anthuriums brasileiros muito interessantes, muito bonitos, no fluxo orgânico das coisas, sem eu ter que sair correndo atrás visceralmente. Conheci o Felipe a partir de uma indicação da Midori, uma querida. Vocês já viram eu apresentar a coleção dela no Instagram. Ela que ajudou nos últimos anos a disseminar aos novos colecionadores a Begonia Marmaduke, a Alocasia mycolitziana Friedeck. E aí o Felipe da Nato Plantas muito gentilmente me atendeu, super prestativo, responde super rápido. Foi quando ele mostrou então as espécies disponíveis, seus cultivos e pronto. De repente, quem ele vai me apresentar de primeira? IDs, inclusive, confirmadas pelo Marcos Nadruz. A primeira moça, então, a primeira beldade, o primeiro belo que eu apresento aqui do Complexo Maximiliani, na minha coleção agora, é o Anthurium Maximiliani, o próprio. Aqui está uma muda bem bonita, bem grande até. Fiquei surpreso com o tamanho, Felipe. Pela foto parecia menor, e normalmente é ao contrário, né? Que a gente tem impressão. Muda bem vistosa, folhinha nova ainda, em fase final de desenvolvimento. E tem uma folha, se não for folha aqui, é uma inflorescência. Talvez seja uma inflorescência, não. Eu acho que pelo catáfilo aqui, é uma folha. Anthurium Maximiliani, o cara que dá nome ao complexo. É uma muda relativamente juvenil, ele fica bem grande, bem vistoso, bem robusto. Marcos Nadruz fala isso, comenta isso no episódio último aí que ele aparece. Inclusive o espécime que tem lá no Horto é maior já, se eu não me engano, um deles. Acho que tem mais de um lá. Marcos Nadruz então bateu o olho direto e falou: é Maximiliani. Nem precisamos ir mais a fundo em região, localidade, características de imagem e tal. Só mostrei essa folhinha para ele, ele rapidamente identificou. Esse é o cara então que dá nome ao complexo que a gente tem falado bastante em diversos canais, inclusive, de parte dos parceiros aí do rolê. Apresenta aquelas 4 características na forma que o Marco Lacerda descreve muito bem no episódio correspondente, que eu já indiquei para vocês. Caso tenha interesse, sugiro que vocês deem uma passadinha lá no canal dele para poder entender um pouco melhor desses detalhes. Vou evitar redundância por aqui. E é um indivíduo que acabou de chegar.
Vocês puderam ver recentemente aí no meu Reels a apresentação da Nato Plantas e o jeito mais descontraído que o Reels de certa forma pede, que o formato pede, para apresentar as espécies num caso aí de unboxing também do recebido. Recém-chegado, substrato topíssimo, muito legal da Urutau, acredito eu que dispensa muitos comentários já. Fibroso, leve, extremamente aerado, riquíssimo em matéria orgânica em diversos estágios de decomposição, tal qual a serrapilheira, e esse que é o grande lance. E estamos aqui então, mais um carinha, junto com esse pepeltado, o próprio que dá o nome ao complexo. Vocês vão notar que Marco Lacerda fala de complexo Augustinum e Marcos Nadruz fala de complexo Maximiliani. Essas pequenas divergências é extremamente normal no rolê, e antes que role essas divergências do que verdades absolutas. É muito difícil a gente falar em verdades absolutas num processo de descrição aí das coisas, como muitos de vocês já notam, que não é estanque. O definitivo é muito mais raro neste contexto, à medida que a ciência, à medida que as novas descobertas vão rolando, do que o mutável, o atualizável, tá legal? Então aqui está Anthurium maximiliani. A outra espécie que acabou de chegar também aqui, junto com o recebido da Nato Plantas do Felipe, é também do complexo Maximiliani, uma inflorescência ainda em desenvolvimento aqui, ó, totalmente em pré-antese, masculina e feminina. Se vocês quiserem entender um pouquinho mais sobre isso, acessem o episódio que eu indiquei já do Marcos Nadruz, lá no Horto do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. E esse cara aqui, eu passei algumas informações extras para o Nadruz, referente ao que? Localização, Rio de Janeiro, altitude, região bastante alta, mais ou menos aberta e predominantemente rupícola. Ou seja, com bastante presença de rochas. Essa plantinha aqui vai aguentar um sol pleno, provavelmente. O Maximiliani também não é uma área tão fechada, uma mata tão fechada assim. Rio de Janeiro, altitude, rupícola, área fria. Então assim, temperatura hoje que está em torno de 17 graus é bastante legal pro Anthurium liotzkianum. Anthurium liotzkianum, também do complexo Augustinum. Uma muda bastante generosa que o Felipe me mandou. Com isso, a partir do SP peltado, Maximiliani, que dá nome ao complexo, e o liotzkianum, com certeza eu tenho 3 espécies do próprio complexo agora. Eu sei que alguns colecionadores do rolê já estão começando a desenvolver, a ampliar suas coleções do complexo Maximiliani. Isso é uma característica bem específica, é o nicho do nicho, que é basicamente isso. A gente descobre um complexo, uma seção, um grupo e começa a ficar interessado em encontrar espécimes, indivíduos relacionados a esse grupo, a esse complexo, a essa seção. É o meu caso aqui, principalmente porque são espécies brasileiras de um complexo bastante interessante que para mim iniciou-se a partir do SP peltado. Bem legal aqui, bastante feliz, mudas bem bonitas mesmo, bem interessantes mesmo. Comentei, né, que o Maximiliani cresce e fica bem estruturadão, robusto, certo? Então isso aqui é uma muda juvenil. Já o liotzkianum já é uma muda relativamente adulta. Esse é a proporção, as formas de um espécime adulto. Saindo então do complexo Maximiliani, mais um conteúdo de reforço a vocês, juntando esses episódios que eu comentei no começo do vídeo. Vamos falar agora do Philodendron SP Santa Leopoldina. Existem alguns, né? A gente vem notado aí que existem alguns SP
Santa Leopoldina, em cima de uma cultura antiga que já existia relacionado àquela região de Santa Leopoldina, onde as pessoas nomeavam alguns philodendron diferentes, espécies distintas de Santa Leopoldina. E eu tenho aqui mais um indivíduo SP Santa Leopoldina para mostrar para vocês. A gente supostamente poderia tratar de AFF Bernardo Pazzi, talvez AFF Espírito Sancti, embora alguns não vão gostar muito, porque vai tirando um pouco da certa aura mítica e exclusiva do próprio cara. Mas tá aqui, ó. No caso aqui ele está na água, tá? Ele veio com menos raiz, com capilaridade, então eu preferi deixar na água para se desenvolver um pouco mais essas raízes. É uma técnica pessoal. Se seu clima aí é úmido e quente constantemente, você não vai precisar fazer isso. Aqui eu acho necessário fazer, em São Paulo. Melhor deixar hidratar na água para estimular o crescimento de raízes. Neste instante, então, eu cito aqui a Entre Raízes Botânica, um episódio onde eles mostram um Santa Leopoldina, possivelmente. Agora eu não sei se esse Santa Leopoldina aqui, que o Felipe me mandou, é o mesmo Santa Leopoldina que vocês vão avistar neste episódio da Entre Raízes Botânica. O Marco faz mudas e tal, a partir de estaquia. Pecíolo indê, bastante expressivo, como Bernardo Pazzi descrito, que eu apresentei no episódio do ePlants, do recebido do ePlants, certo? Ele é extremamente estriado, estrias longitudinais, muitos nectários extraflorais visíveis. Tem esse verso, a fase abaxial da folha mais nova, vai mantendo antocianina assim, então fica meio burgundy, meio marrom, um vermelho queimado, certo? Também tem nectários extraflorais na lâmina foliar, tanto na face abaxial, como também na face adaxial. Catáfilo também cheio de nectário extrafloral visível, relativamente avermelhado também. A folha é coriácea, entre o cartáceo e o coriáceo, lembra bastante o toque do Espírito Sancti, e eu supostamente trataria de Philodendron SP Santa Leopoldina, mais um, ou mesmo que o Marco da Entre Raízes mostra, ou eu trataria como um AF Bernardo Pazzi, vai? Mais um também. E quando que a gente vai saber tudo isso efetivamente? Como eu comentei já recentemente, a gente vai precisar esperar essa espécie crescer, se desenvolver bem, gerar inflorescência, né? Isso aqui com certeza é uma muda ainda meio juvenil, não é um indivíduo totalmente adulto, certo? O que dá para afirmar com um pouquinho mais de certeza, pelas características morfológicas, pelo que eu tenho aprendido aí durante esses anos, é que ele é também da seção Macrobellion, que agrupa toda essa galera já citada agora. Quais serão os meus cuidados com esses três carinhas? São de relativas áreas, climas, hábitats diferentes. O Liotsquiano é de altitude, área mais seca inclusive, porque é aberta, é rupícola, tem pedra. Então esse aqui vai para o sol, direto. Nem vou ficar me esquentando muito a cabeça. Qualquer umidade a mais vai ser lucro, mas não vai ser um cara que sugere o quê? Exigência em umidade. Talvez ele sofra um pouco com calor. Se é de uma área muito fria, o calor em si pode ser um incômodo, não essa temperatura de 18 graus. Mas na hora que começar a primavera e o verão e a gente atingir em São Paulo aí 37 graus, sensação térmica, aí o bicho talvez sofra um pouco. E como algumas espécies de altitude, talvez ele funcione invertido, ele entre em dormência em fases mais quentes e desenvolva e cresça melhor em fases mais frias, com clima mais ameno. Não acredito que seja o caso dele, mas pode acontecer. O Maximiliane é de regiões um pouco mais baixas, também relativamente aberta, então ele vai aguentar um calor, ele não vai ser tão exigente com umidade e
vai crescer bonitão assim. Clima de São Paulo, então, na média, tá muito legal. Tudo que vier mais de umidade, em chuvas de verão, por exemplo, não vai ser tanto impeditivo para a alegria, para o desenvolvimento deste carinha aqui, Anthurium maximiliani. E o Philodendron sp, Santa Leopoldina, ou Af bernardopasi, primeiro, por ser filodendro com esse tipo de morfologia, morfotipo, ele é um cara resistentão, forte, parrudo, certo? Vou tratar numa média aí que eu trato todos os bernardopasi, todas as possíveis variações ou afinidades. Não tem grande segredo assim. Se der um solzinho, meia sombra, e se bobear até sol pleno, mas eu acredito que ele vai se dar melhor na meia sombra, vai ser legal para ele também. Então este cara aqui provavelmente vai para a área externa, e os dois com certeza irão para a área externa, porque é lá que eu vou ter uma condição que simula, sintetiza da maneira mais próxima possível a realidade original de hábitat desses carinhas aí, Maximiliani e Liotschianum. Então foi assim, meus queridos plantoides, mais um episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Antes de acabar, vocês viram que o José Buono, eu fiz uma prática recente disso, e vocês vão me perguntar quanto tempo mais ou menos vai demorar para enraizar. Eu acho que assim, ele vai começar a liberar os primeiros pontos de raiz com capilaridades daqui uma semana mais ou menos. O clima está legal para isso, embora tenha dado uma esfriada, já vi que vai esquentar de novo nessa meio que estiagem aí. Choveu só agora, tá úmido só agora, depois de 45, 60 dias de seca pura. Mas vai esquentar de novo, então em uma semana começa a soltar os primeiros pontos de raízes com capilaridades, e depois disso, imagino aí que em 20 dias, um mês, ele vai ter um volume legal de raízes com capilaridades, e se a temperatura estiver legal também, pelo menos quente, não necessariamente úmido, dias consecutivos na previsão, eu jogo num substrato ideal, o máximo possível da representação da serrapilheira. Felipe Nato Plantas, muito obrigado, adorei. Mudas super generosas, bem bonitas. E agora sim, eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly.